Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Gostaria de deixar o meu olá a vocês e a todos que acompanham o canal. Meu nome é Odair, sou policial e devido à minha profissão, não vou passar muitas informações. Espero que compreendam. Esse relato aconteceu comigo e com meu pai, e foi uma coisa muito impressionante, e eu vou tentar contar o máximo que eu conseguir lembrar. Esse ocorrido foi no ano de 2008. Na época, eu estava trabalhando há 4 anos como policial militar. Eu não tinha família. Na verdade, não tinha nem namorada. Eu ainda morava com meus pais e estava me dedicando só para o trabalho. Minha família veio da pobreza e nunca tivemos uma vida de luxo. Sempre foi só eu e meus pais. Mesmo com as dificuldades, meus pais sempre me deram o apoio para estudar. E quando tive oportunidade, fiz o concurso público e, felizmente, consegui iniciar minha carreira militar. Sabe, eu sempre pensei que antes de constituir minha própria família, primeiro eu queria deixar meus pais em uma situação confortável. Pouco a pouco, consegui reformar a casa deles e comprei uma mobília nova. Meu pai Eugênio sempre foi um homem que trabalhou na roça e nunca teve oportunidade de estudar. Mas na medida do possível, sempre foi um pai presente e me deu suporte para que eu fosse alguém na vida. Meu pai gosta muito de interior. Até acredito que isso lembre a sua infância. Mesmo morando na cidade, ele sempre contava histórias de quando morava no interior. Dava de perceber que ele gosta muito desse ambiente interiorano. Quando meu pai se aposentou, ele soube através de um amigo que tinha um sítio à venda, fora da cidade, perto de onde a gente mora. Esse sítio era bem extenso e seu antigo proprietário havia falecido, e sua família não queria cuidar, e nem moravam no mesmo estado. O valor do sítio estava acessível de certa forma. Meu pai fez um empréstimo e eu ainda ajudei com umas economias que eu tinha. Era o sonho dele, e assim ele podia voltar a viver nesse ambiente que ele tanto gostava. Fomos fazer uma visita nesse sítio, e era muito bonito. Ficava na beira de um rio, e era um ambiente agradável. A casa era bem feita e tinha algumas criações, e espaço para a horta. E meu pai se apaixonou de imediato. Sendo assim, fizemos as negociações e conseguimos comprar o sítio para ele. A minha mãe nunca foi amante de interior. Suas visitas no sítio eram breves. No máximo, ela ficava 1 ou 2 dias e logo voltava para a cidade. E quem passava mais tempo por lá era o meu pai, que só voltava para casa aos fins de semana. Mas isso não era motivo de briga entre eles. Minha mãe sabia que meu pai gostava muito disso e não se importava. Quando eu estava de folga, ia para lá com ele e aproveitávamos para pescar. E eu ajudava ele em seus afazeres do sítio. Era nítido o quanto meu pai estava feliz com aquela terrinha. Certo dia, quando voltava do meu trabalho noturno, ao chegar de manhã, encontrei meu pai em casa. Ele passou uns dias no sítio e voltou para casa naquela manhã. Tomamos café juntos e eu perguntei como estava seu sítio. Meu pai respondeu que não estava muito bem e fiquei curioso e perguntei o que tinha de errado. Ele falou que tinha um bicho invadindo o terreno e matando as criações dele, e ele não sabia o que poderia ser. Mesmo trancando os animais no local fechado com trincos,
De manhã, meu pai encontrava os trincos abertos e via os restos dos animais, como se o bicho tivesse comido e deixado partes para trás. Ao ouvir as palavras do meu pai, eu disse para ele que tudo isso estava muito estranho. Um bicho não teria a inteligência de abrir um trinco e entrar como se fosse uma pessoa. Podia ser alguém roubando as criações. Mas meu pai disse que era difícil ser um ladrão. Tinha sinais de ataques e animais mortos. Um ladrão teria simplesmente levado, e não matado, ou se alimentado lá mesmo. Apesar desse mistério, meu pai retornou para o sítio, e nada mais aconteceu. O assunto até tinha se esquecido. Mas novamente, criações foram mexidas e mortas. E meu pai até passou a ficar acordado durante a noite, mas nunca via nada. Eu ainda peguei algumas folgas e fui pro sítio com meu pai. E ficamos de tocaia por algumas noites, para descobrir o que estaria causando esse alvoroço. Mas nas noites em que fiquei lá, também não vi nada. E novamente o assunto caiu no esquecimento. Meu pai mantinha sua rotina. Ia pro sítio e depois de alguns dias voltava para casa. Num dia em que eu chego do trabalho, encontro os meus pais cochichando. Eu não quis ser invasivo e sentei na mesa. Depois de um tempo, meu pai sentou do meu lado e começamos a conversar. Perguntei como as coisas estavam, e meu pai me contou que viu que estava atacando suas criações. Eu, curioso, perguntei o que era, e ele respondeu que achava que era um lobisomem, que entrava no sítio e atacava as criações. Eu não interrompi o meu pai. Ele deu detalhes do lobisomem. Ele tinha visto um bicho grande entrar no sítio e atacar seu galinheiro. Mas meu pai não fez nada. Ele ficou com medo, já que estava desarmado. Mas a verdade é que eu não acreditei no que meu pai estava contando. Eu questionei se não era uma onça, ou até mesmo uma pessoa usando uma roupa diferente. Eu disse para ele: o senhor pensou que viu uma coisa, mas viu outra, e isso acontece. Meu pai era teimoso e afirmou que sabia o que tinha visto. Mas eu não acreditava nessas histórias, por ter me criado na cidade. Meu pai prosseguiu dizendo que em sua infância ele sempre escutava essas histórias, de que lobisomem pegava criações, cachorros e até corria atrás das pessoas na estrada. Ele tinha visto e por isso acreditava. E para não ter briga, eu prometi ao meu pai que na próxima folga iria com ele para o sítio, para averiguar essa situação. Eu pedi a ele que, por enquanto, ele não fosse para o sítio sozinho e se acalmasse. Eu insisti para que o meu pai ficasse em casa por um tempo e que depois íamos ver como resolveríamos essa situação. E naquela ocasião ele concordou. Aquela semana tinha sido muito corrida para mim no trabalho. E quando eu enfim consegui ir para casa, quando cheguei, não vi meu pai. Quando perguntei para minha mãe, ela respondeu que o velho era teimoso e tinha ido para o sítio sozinho. Segundo ela, meu pai havia pego uma espingarda velha que tinha comprado, e ele disse que ele mesmo resolveria o problema lá no sítio, e foi para lá. Mesmo preocupado, eu estava muito atarefado no trabalho, e não pude ir para o sítio ajudar ele. Eu tinha que ficar para trabalhar no dia seguinte, e assim correu a semana toda. Nos fins de semana, meu pai sempre voltava para casa, mesmo que ele ficasse a semana inteira no sítio. Eu cheguei do trabalho e enfim tive folga, e minha mãe estava preocupada, pois já estava no fim da tarde. Minha mãe me chamou e disse: Odair, meu filho, seu pai não chegou até agora. Eu tô preocupada com ele. Seu pai comprou uma arma não sei com quem e foi pro sítio, e não voltou até agora. Ouvindo isso, até eu fiquei preocupado.
Eu prometi a ela que iria de moto até lá, ver como ele estava. Eu sempre andava armado, me arrumei e fui. Quando a gente saía da cidade pela BR, entrava numa estrada adjacente, de terra, e para lá era o bendito sítio. Essa estrada de terra não tinha ninguém. Era um acesso exclusivo para o sítio, que ficava no fim da estrada. Ainda era cedo da noite, por volta das 7 horas, e eu já estava na estrada. Estava escuro e a única iluminação que eu tinha era o farol da moto. Mas estava pilotando de maneira moderada. Como o terreno era irregular, eu estava com medo de cair. Quando eu estava próximo de chegar ao sítio, passei por uma curva e comecei a escutar um barulho no mato, como se algo viesse andando pela beira da estrada, no mato. Eu olhei para trás, pelo retrovisor da moto, mas não vi nada e continuei pilotando, e o barulho me acompanhando. Eu cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça, já que eu não via nada e só escutava o barulho acompanhando a moto. Eu prossegui minha viagem, mas após isso passou uns 3 minutos e eu senti uma pancada forte na lateral da moto. Eu me desequilibrei e caí em um areial. Bati os braços, as costelas e fiquei bastante machucado. Eis que quando eu tento me levantar, eu vejo um animal andando na estrada, um pouco mais atrás de onde eu tinha caído. Ele vinha andando meio devagar e era quadrúpede e muito grande. Mesmo com a queda, o farol da moto continuou aceso e deu de ver aquela silhueta grande vindo na estrada. Eu fiquei sem entender que bicho era, mas por instinto coloquei logo a mão no revólver. Quando eu apontei a arma na direção do bicho, aquilo se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Na hora, eu vi que aquilo não era normal e atirei umas 3 vezes e aquilo recuou. Eu ainda dei mais 2 tiros e logo depois aquilo saiu da estrada e entrou na mata. Eu me levantei e me aproximei da moto com muita dificuldade. Eu fiquei escutando tipo um rosnado, um roncado vindo de dentro do mato, e estava próximo, mas eu não sabia onde estava exatamente, e eu fiquei com a arma na mão. Eu tive a impressão que aquele bicho era esperto, por não se aproximar de mim, já que eu estava armado. Se fosse um animal irracional, tinha me atacado com arma ou sem arma, mas aquilo ficou afastado. Enfim, peguei a moto e bati na partida elétrica, e a moto não pegava. Fiquei tentando por alguns minutos, e aquela coisa rosnando à minha volta. Até que enfim a moto funcionou, e mesmo com muita dor, eu subi nela e acelerei para sair dali. Aquilo ainda veio por um tempo no mato, mas eu consegui me afastar e deixei o bicho para trás. E enfim, enxerguei as luzes do sítio acesas, e de longe já comecei a buzinar para o meu pai escutar, para ver se ele abria a porta da frente. Meu pai abriu a porta e já veio com a espingarda na mão, e vendo aquela cena, eu sabia que algo tinha acontecido. Eu desci da moto e já fui contando para ele o que tinha visto na estrada. Meu pai contou que se distraiu, e quando percebeu já estava tarde. E quando tentou voltar para casa, ele viu o lobisomem na estrada, a uma certa distância. Ele retornou para o sítio para pegar a espingarda, e quando voltou, não viu mais nada. Mas como já estava de noite, ele achou melhor voltar para o sítio. O plano dele era passar a noite lá e voltar no dia seguinte para casa. Vendo o lobisomem na estrada, achou melhor não arriscar. E após o acidente, meu pai me ajudou como dava, e ficamos conversando à noite, ambos sem sono. Já para a banda da madrugada, escutamos o som de alguma coisa andando lá fora, ao redor da casa. Meu pai pegou a espingarda e disse que era o lobisomem de novo,
E a essas alturas, não tinha como eu duvidar do meu pai, já que eu tinha visto aquilo também. Ambos armados, e dava de escutar o lobisomem respirando, como se fosse um roncado. Até que o lobisomem bateu na porta da cozinha, querendo entrar, e eu e meu pai metemos chumbo para cima. Depois de atirar, tudo se acalmou. Um tempo depois, abrimos a porta da cozinha, mas tudo ali era iluminado, e quando saímos, vimos aquilo correndo para o fundo do terreno. Era um animal que parecia uma pessoa misturado com bicho. Era meio corcunda e muito grande. Para falar a verdade, quando o lobisomem corria em 4 patas, parecia até que corria se apoiando em cima dos cotovelos. Era algo todo deformado e torto, e muito peludo. Sabe, é difícil de explicar, porque não tem nenhum animal que se pareça com um lobisomem. Corremos e ainda atiramos mais vezes atrás do lobisomem. Minha mira não estava das melhores, por estar machucado, mas meu pai era mateiro e era bom de tiro. Antes do lobisomem entrar na mata, meu pai acertou um tiro e fez o lobisomem cair, mais lá na frente. Mesmo caindo, não demorou muito e se levantou. Era recarregar e meu pai continuava atirando, até que o lobisomem saiu dos limites do terreno e sumiu na escuridão. Meu pai mandou que voltássemos. Ir para aquele escuro era vantagem para o lobisomem. Ali, com tudo iluminado, a gente via tudo, mas no escuro não tinha como competir com aquele bicho. Nós ainda escutamos gritos dentro da mata. Aquilo parecia estar se afastando, e seus gritos pareciam ser de dor. Acho que devido aos vários tiros que meu pai acertou nele. Passamos o restante da noite em claro, conversando sobre o que tínhamos visto. Eu já acreditei no meu pai, e eu nunca tinha visto um animal como aquele, e meu pai contando o que sabia sobre lobisomens. Logo pela manhã, fomos para a cidade. Recebi atendimento médico e descobri que tinha fraturado o braço e as costelas. Ainda mantivemos o sítio, mas meu pai passou uns dias sem ir para lá, e quando ele ia, sempre ia armado com sua espingarda. Após me recuperar, eu retornei com meu pai para o sítio, mas o lobisomem não apareceu, nem na estrada e nem no sítio. Seja quem for, tomou sua lição. Eu não sei se morreu, mas duvido muito. O lobisomem corria muito rápido para uma coisa à beira da morte. Mas foi embora da região, e com o tempo, outras pessoas vieram morar naquela estrada e fizeram suas casas. E logo virou uma localidade movimentada, e não teve mais aparições do lobisomem por lá. Mas dessa vez, que só tinha o sítio do meu pai, o lobisomem apareceu sim. E tudo foi verdade, porque eu mesmo cheguei a ver. Bem, espero que tenham gostado do meu caso. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!